Ei, pessoal! Bem-vindos ao Pré-Vendas na Prática, o podcast para quem é pré-vendedor e quer maximizar sua performance aprendendo com os melhores. Esse podcast é produzido pela Academia Rapport e para você que está escutando pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Garcia, sua host aqui no programa. Hoje nós temos a honra e o prazer de conversar com a Giovana Félix, CEO e founder da Presales B2B. A Gil, ela também é mentora de negócios na Distrito, na Associação Brasileira de Startups, na InnoveNow, e ela tem como foco impulsionar o mercado de pré-vendas com estratégias humanizadas, inteligentes e criativas. Então, Gil, super obrigada pelo teu tempo, pela tua presença, e por favor, te apresenta um pouquinho mais para quem ainda não te conhece. Muito obrigada, Fê. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, que também é uma baita referência em pré-vendas. Bom, minha história em pré-vendas, eu sempre brinco, né? Porque não foi uma coisa pensada do tipo, nossa, vou trabalhar em pré-vendas. Na verdade, já aconteceu. Eu sempre trabalhei com startups, então eu comecei a trabalhar com startups aos 17 anos. Comecei pelo marketing digital e depois, quando eu fui para uma outra startup, eu tive o desafio de fazer pré-vendas, mas me falaram assim, Giovana, seu desafio é marcar a reunião para executivo de vendas. E aí eu falei assim, tá bom, vou estudar como é que faz isso, né? Não sabia nada. E aí eu fui ler o clássico Receita Previsível, me apaixonei, achei incrível, né? A metodologia, a forma como a gente poderia fazer. E a partir daquele momento eu comecei a estudar, aplicar. E aí eu comecei a crescer nessa área. Então eu entrei em junho na empresa, em dezembro já tinha 4 pessoas, a gente montou toda uma operação de outbound. E aí eu cheguei a ter 20 SDRs diretos, 5 canais de vendas, a gente cresceu, né, escalou a empresa de 20 pessoas para 300. Então foi um aprendizado muito na prática mesmo do pré-vendas, de outbound, dos canais de vendas. E hoje, como você falou, né, eu sou CEO e founder da Presales, justamente porque eu vejo a necessidade das empresas se atualizarem, entenderem de fato o que é pré-vendas, o que é fazer outbound, porque outbound não tem nada a ver com telemarketing, outbound não tem nada a ver como ser área de suporte ou só fazer ligações, né? Então, é por isso que hoje eu estou atuando nessa parte de formação, treinamentos e estruturação com as empresas. Ótimo, Gil. E, bom, formou um time, começou pequenininho ali contigo com uma missão que nem os founders na época deviam saber o que era pré-vendas direito, né? Era, preciso que agende reunião, e aí tu foi crescendo. O que tu tens visto de lá para cá, assim, de diferenças do mercado, de mindset do pré-vendedor, do que o mercado esperava antes, do que o mercado espera agora? Queria um pouco dessa tua percepção. Boa. Bem, lá em 2016, 2017, que foi quando eu tive o contato com pré-vendas, nem eu sabia exatamente o que era pré-vendas, era muito recente no Brasil, né? Estavam começando a falar lá nos Estados Unidos com Aaron Ross, que ele foi quem difundiu mais esse conceito de receitas previsíveis para nós. Mas aqui no Brasil, o uso, principalmente, por exemplo, do LinkedIn, era muito recente. Então a gente tinha, né, a gente falava do Oceano Azul aí, falando com as pessoas, entrando em contato, e se falava muito também sobre ligações, fazer ligações. E eu nunca fui uma pessoa da ligação, por incrível que pareça. Eu sempre gostei das mensagens escritas. Então eu resolvi testar isso, e lá na época eu percebi o quê? Que o mercado, né, que eu estava atuando era um mercado de um ICP, que é o cliente ideal de marketing, e a galera estava no LinkedIn. Então não fazia sentido eu ficar ligando. Então eu comecei a montar fluxos de cadência com LinkedIn, e-mail. Naquela época nem tinha tanto WhatsApp. Olha que doideira, né? Hoje a gente usa muito WhatsApp. Nossa, E aí, e aí a gente começou a testar e, enfim, naquela época eu senti muito uma questão de descoberta de mercado e tinha muita coisa para fazer. O que acontece hoje em dia? Eu vejo que ficou muito difundido, todo mundo agora sabe do LinkedIn, sabe das mensagens, a gente usa o WhatsApp, só que a galera ficou com uma mania de pegar script que já existe. Scripts, digita lá no Google ou no ChatGPT, scripts de outbound, de prospecção, copia e cola. E isso não funciona mais, porque os nossos leads, eles batem o olho na mensagem e já sabem que é outbound e eles não olham, né? Então, parte de nós, eu sempre falo muito do ser um SDR criativo, autêntico, que é, cara, é um diálogo. Você quer falar com uma pessoa,
porque você entende que ela tem uma dor e você tem a solução, então você quer apresentar algo para ela. Só que tem que ser algo leve, espontâneo, algo que muitas vezes tem que fazer a educação desse lead, né? Porque a gente está trabalhando com outbound. Enfim, então eu vejo que a gente precisa mudar um pouco mais o olhar para esse outbound de fazer de maneira qualitativa e não quantitativa como era antigamente. Legal esses pontos, Gil. E me lembrou, quando eu comecei com pré-vendas, foi estágio, lá em 2015. E a minha persona era gerente de logística. Então, pega gerente de logística, Madeira Madeiro, Boticário, grandes redes assim. E eu usava, como muito empreendedor já usou, o LinkedIn do meu CEO. Então, eu tinha a conta dele, eu mandava. E na época, isso era uma coisa nova. A gente tá falando ali de fevereiro de Uhum. 2015, era início ali do ano. Então, cara, era uma novidade pra galera. Hoje, quando tu vê um CEO te vendendo alguma coisa ou querendo te chamar para uma conversa, já tá batido. Então, às vezes, eu não sei se tu, né, acredito Uhum. que tu vê isso até pela tua fala, que as pessoas continuam usando em 2023 coisas que eram usadas em 2015 e esperam que tenha os mesmíssimos resultados. Às vezes, cadências Sim. ou artigos que foram escritos lá atrás. E a gente tenta encaixar hoje no nosso mundo que as coisas já estão bem mais evoluídas, né? Não, total. E assim, essa tática de usar o perfil do fundador é uma coisa que ainda se faz e tá tudo certo para mim, porque realmente às vezes ele tem mais autoridade mesmo, e dependendo do segmento que você trabalha, faz super sentido. Só que você tem que pensar, qual que é a linguagem de um CEO para CEO? Não Exato. é SDR para CEO falando. E não é pedindo assim, ah, oi, Giovana, achei muito interessante teu perfil, queria te apresentar a minha empresa amanhã às 3 da tarde. Não, peraí. Vai ser uma conversa um pouco mais estratégica de Giovana, poxa, tô acompanhando a tua empresa, interessante os pontos que vocês trouxeram em tal lugar. Vamos conversar. E aí, ou pedir uma indicação para poder falar com alguém, é outro É linguajar. outro. E aí a gente sempre bate, né, Fê, naquela parte do qual que é a dor do meu ICP, né? Então, se eu tô falando com o CEO, o que que eu agrego valor para o CEO, enquanto CEO mesmo, mas ele Uhum, olha o quê? Para custos, ele vai olhar para faturamento, ele vai olhar para eficiência. De repente, se eu tô falando com um analista, ele vai estar olhando para o quê? Ah, se eu tô vendendo um software e quero falar com esse analista, o software vai ajudar o analista nos processos, em deixar o trabalho dele mais eficiente. Então, a argumentação é diferente, né? legal. De repente, é minimizar erros humanos dentro de um processo. Então, a gente tem que entender a linguagem que a gente usa para cada tipo de persona que a gente está falando, né? E isso Perfeito. tudo é muito estratégico, né, Fê? Eu vejo que as pessoas esquecem que pré-vendas é estratégico. Não é piloto automático, não é robô, não é copia e cola, pelo amor de Deus. E aí vem cobrar resultados. Ah, eu não estou tendo resultados. Você não está tendo resultados porque você está fazendo copia e cola. Bom, ótimos pontos. A gente, inclusive, ontem teve um webinar aqui da Rapport falando sobre a importância da área ser estratégica. O que que tu consegues fazer, né, a partir de um olhar estratégico para pré-vendas. E são só desdobramentos que te ajudam a crescer a empresa. Mas, Gil, tu trouxeste alguns pontos agora que foi de personalização de dor por persona. E tu tinhas comentado no início que tu sempre foi muito da linha de, pô, mandar mensagens, mandar e-mail, trazer isso ali já de uma forma, às vezes, mais visual do que, né, ligar para a pessoa. Como hoje tu vê dentro dos teus mentorados, dentro de tudo que tu tens feito, essa construção de e-mails? Tu vê que as pessoas hoje têm escrito e-mails pensando em personas, ou não? A galera tá botando todas as personas na mesma cadência e disparando. O que que tu tem visto de métricas também? Se tu puderes compartilhar um pouco mais sobre essa parte de copy mesmo, escrita. Boa, eu vejo que cada vez mais a copy ela é importante e normalmente quando a gente está lidando com STRs no início de carreira, STRs juniors, ainda não tem essa consciência, muito porque ele está aprendendo a fazer o trabalho e aí quando a gente começa a trazer isso, né, começa a engrandecer, e os SDRs que já têm mais experiência são muito espertos nisso, porque eles vão estudar o produto, vão estudar as personas e vai fazer exatamente esse paralelo. E eu até falo que é uma pré-vendas mais expert, uma pré-vendas mais avançada, porque ele realmente sabe escrever para aquela pessoa, né? Ele realmente busca isso.
E a gente hoje fala não só no e-mail, mas como LinkedIn e tudo mais, que as mensagens têm que ser curtas, que o CTA não precisa ser um CTA agressivo, porque o outbound, ele não necessariamente ele dá o resultado hoje. Ele é uma construção de relacionamento. Porque se o cara não tiver a consciência da dor, ou ele não é uma prioridade para ele aquele projeto, ele não vai querer falar com você. Só que cabe em você, enquanto SDR, ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa que está ali para ajudar ele, para que ele lembre de você sempre. E aí vem as interações pelo LinkedIn e tudo mais, né? E em relação a métricas, eu sempre acho bem delicado falar disso, porque a galera pega como base e Sim. acha, né, que, nossa, eu não estou fazendo um bom trabalho. Mas, assim, quando a gente fala de e-mail, se a gente tiver aí entre 10 e 20% de conversão, de quando você dispara uma mensagem e ter retorno, é interessante, assim. O que não é bom? Menos de 5% não é bom, é muito baixo, né? E aí, quanto mais personalizado, melhor. Lógico que a gente usa algumas ferramentas para trazer mais eficiência, porque a gente tem que falar com várias pessoas, mas ainda assim personalizar ao máximo, porque quando a pessoa ler a mensagem, ela tem que ver que é para ela. Eu pensei na Fê da Rapport, entendeu? Eu sei o que ela tá valorizando, o tipo de pessoa que ela curte lá no LinkedIn. Eu uso muito a base do LinkedIn, né? Eu eu sou muito de uma pessoa que eu acredito muito nas mensagens escritas, pensando no ICP, e não descarta as ligações. Eu acho que a gente tem que fazer quando é necessário. E existem operações que só dá para fazer ligação. O que eu não concordo é falar que outbound é só ligação. Aí eu não acho. Eu acho que tem N maneiras da gente conseguir Com resultados, né? certeza. Até porque o princípio do outbound é tu ir atrás de uma pessoa que não necessariamente te conhece. Então, se eu estou num evento e aperto a mão de uma pessoa, eu estou fazendo outbound, né? Uhum. Eu estou falando com Exato, uma pessoa de exato. forma ativa. E, Gil, dentro dessa parte de estudar a persona, fazer os e-mails, como que tu tem visto hoje os pré-vendedores que tu tens contato? Eu sei que são bastantes, e muitos também profissionais que não são necessariamente pré-vendedores, mas até gestores. Como tu vê eles hoje fazendo social selling? É uma coisa que as pessoas realmente falam, fazem, desculpa, ou falam, sabe? Que muita gente fala, "Ah, não, eu faço Sim, social selling." Aí tu vai ver, cara, a pessoa ela posta na timeline dela e acha que isso é social selling. sim. Olha, Fê, sinceramente, eu tô até ainda um pouco assustada que a quantidade de, não só SDRs, tá? Mas fundadores que não usam o LinkedIn é muito grande, é muito grande. Porque todo dia tem pessoas me adicionando e dessa área, e eu sempre olho um pouco do LinkedIn, e eu vejo lá, tem tipo 100 conexões. Ou a hora que você entra no perfil da pessoa, não tem nada escrito, não tem nada da empresa. E eu vejo e falo, cara, não está usando o potencial da rede a seu favor, tanto enquanto brand pessoal, quanto também para trabalhar relacionamento da empresa com qual você trabalha, né? Para fazer as referências. Eu sempre gosto de citar de exemplos de SDRs que eu já trabalhei junto ou já mentorei, e eles compartilham posts da empresa que eles trabalham no LinkedIn deles, porque o lead está lá no LinkedIn deles. Então, eles estão compartilhando essas informações e as pessoas não respondem, mas as pessoas estão vendo tudo. As pessoas estão Sim. vendo o feed. E isso vai ficando como consciência de marca sendo construída, né? Então, eu vejo que ainda tem muito espaço para a gente trabalhar o LinkedIn da galera e para fazer esse social selling que eu vejo que é ser espontâneo, é estar interessado num conhecimento, interagir nas postagens, mandar um alô lá nas mensagens, se conectar com as pessoas que fazem sentido, pedir benchmark, participar dos webinars, trocar informações. Eu acho que isso faz parte, né? E lógico que tem um pouco de estratégia também, que é você, SDR, como você se posiciona no LinkedIn? Quando a gente olha seu nome lá, a headline é SDR, analista de negócios, especialista no assunto tal. CS, tem um pouco de Isso tudo. isso impacta muito na hora que a gente vai fazer a prospecção, né? Então, tem vários campos, eu acho que a gente pode trabalhar melhor para conseguir facilitar o próprio trabalho. E também, Fê, até queria ouvir a sua opinião, né? Eu vejo muita gente nos layoffs, muitos SDRs passando por layoffs e vindo pedir recolocação, se tem indicações.
e olha, o LinkedIn da pessoa não tem um branding forte. Se a pessoa tivesse um LinkedIn melhor posicionado, talvez ela teria até mais oportunidades, sabe? Outros recrutadores iam chegar até elas. Boa, o ponto do LinkedIn, ele é muito nosso cartão de visitas, né? Ainda mais no mundo de tecnologia. Tem alguns pré-vendedores, profissionais em geral, que tem a rede lá, bem como tu falou, Gil, e tá abandonada. Tem gente que pensa, ah, eu não preciso, o meu mercado não tá aqui. O teu mercado não tá aqui, talvez, e hoje. Mas Exato. e numa próxima empresa? Aí tu vai usar a justificativa, ah, mas o meu mercado não estava lá, então eu não usava. Tá, mas o resto tá lá, as pessoas estão lá, as empresas estão lá. Então a dica, eu acho que para o LinkedIn é faça conexões. A partir de 500 conexões, já fica um LinkedIn mais poderoso. Quando tu começa a montar o teu perfil lá, ele já vai te dando, né, se é um perfil campeão, como é que tá o teu Uhum. estágio. Então vai preenchendo as coisas. Ah, eu não sei o que preencher. Vai numa pessoa que tu acompanha, que tu gosta e vê. Entra no meu, entra no da Gil, entra no da Jéssica e vê como a gente se coloca. Copia e transforma para o teu, porque nós somos diferentes, né, entre si. Então já é uma forma também de ir Uhum. completando. Então, assim, coloca uma foto de capa, coisas pequenas, mas que demonstram um cuidado com a tua marca, porque o LinkedIn é a tua marca. Até, Gil, no episódio que a gente gravou com o Christian, ele é um pré-vendedor sênior, trabalha com IBM na Archivei. E ele falou: olha, o meu perfil é para focado no meu público, que é um público mais diretor, assim. Então eu não posto lá para pré-vendedores, eu posto para o meu público. Então ele fez uma limpeza de base. Ele quer que as pessoas, ele só tenta se conectar com as pessoas que fazem sentido, que a partir do momento que aquela pessoa clicar ali que gostou, vai aparecer para a rede daquela pessoa, que a chance de ter profissionais parecidos com o perfil dele são muito maiores também. Então, às vezes a gente tem o LinkedIn, mas adiciona Deus e todo mundo. É, não, aí não funciona também. Eu concordo, Fê. Eu acho que você tem que adicionar quem é seu lead lá. E, claro, se você quiser fazer benchmark, né, tem algumas áreas Óbvio. correlacionadas que faz sentido, acho que também você pode adicionar, né? E, assim, o LinkedIn, ele realmente é poderoso. O LinkedIn, ele traz muitas oportunidades. Muitas. E eu vejo que a gente tem que pensar na carreira, né? Igual você falou. Sim, E o LinkedIn, ele também está se popularizando entre as empresas, vou dizer assim, tradicionais ou segmentos não muito vistos, como sim. por exemplo, cara, eu já tive cliente que era uma indústria, era indústrias que a gente trabalhava com esse de manutenção. E eu falava, meu Deus, onde eu vou encontrar esses caras? Eles estavam no LinkedIn. Ah, farmacêutico não é comum, mas existe uma parcela que tá. Então, as empresas estão entendendo que o posicionamento digital é importante e estão fazendo essas redes. E se você tá lá primeiro, a chance de você ser Exato. encontrado e fazer as conexões é muito maior, né? Perfeito. Então, assim, cuidem do seu LinkedIn, porque tanto para fazer social selling, eu quero me conectar com uma pessoa que seja interessante para mim. Se alguém me manda uma conexão e a pessoa não tem nada de nada, qual que é a vantagem de ter ela na minha rede? Nenhuma. Então, a chance de eu não aceitar a conexão dela acaba sendo grande também, né? Então, tem que ter esse cuidado. E, Gil, três coisas práticas, assim, que tu consigas pensar que te ajudaram a entregar resultado e que continuam te ajudando a entregar resultados. Se fosse pensar assim, cara, três ações que eu fazia e ainda faço, ou comecei a fazer, e isso, assim, hoje eu não vivo sem. Tá. É, para vendas é muito amplo, né? E eu vou focar, acho que em outbound, que é a maioria do Uhum, público, né? Que a gente fala que é mais difícil de ser feito, sim, mas para mim uma ação que é imprescindível. Eu sempre falo que as mensagens devem ser específicas e personalizadas. Não adianta escrever massificado, isso não funciona. Eu já fiz diversos testes e quando eu converso com os SDRs, e não só SDRs, como eu sou mentora de startups, eu também pego muitos fundadores que fazem scripts que eles são no começo da empresa, né? Então eles cuidam do comercial. E a gente vê a melhoria quando a gente escreve para o público. Então, quando a gente se relaciona com a dor do público, né? Então, tem que ser específico, personalizado. E já que a gente está falando do LinkedIn, pô, entra no LinkedIn da pessoa, vê lá a história dela, vê se tem algum ponto de conexão, elogia ela por alguma coisa que você realmente acha interessante. De repente,
por ela estar vários anos na empresa, ter uma equipe grande, ela às vezes postou alguma coisa da equipe no LinkedIn, ou é uma empresa que ganhou um aporte, um investimento. Procure algo que seja interessante de ser falado nesse sentido. A outra coisa, eu acho que quando a gente fala de outbound, a gente tem que pensar nas listas. E não adianta falar com todo mundo. Eu gosto de estudar, né, de fato, esse ICP, que é montar uma lista em que seja específica, que é, pô, eu quero falar com empresas do segmento de logística que sejam de médio porte, sendo que estejam localizados no interior de São Paulo, Curitiba e, sei lá, Rio Grande do Sul, e que quando eu for falar com elas, eu vou falar com o setor de compras, com o diretor e coordenador. Isso é uma lista específica. Agora, eu quero falar com empresas de logísticas do Brasil, não é uma lista específica. Boa. Porque quando você vai falar na estrutura, uma grande empresa de logística podem ter vários diretores, vão ter várias sub-áreas. Uma empresa de logística pequena, às vezes é o CEO e um diretor. Então muda muito. E não quer dizer que eu não possa falar com elas, mas eu monto campanhas específicas, né? Então eu monto listas específicas porque os templates vão ser específicos. Eu vejo que Legal. isso dá muito resultado, Sim. tá? Que tá linkado com o que a gente tinha falado antes, né? Eu consigo separar as personas, as dores e ter Isso. uma comunicação muito mais direcionada. E aí, Gil, eu até queria saber se tu tens visto que os pré-vendedores trabalham assim, em geral, ou eles ainda estão nesse modelo de bota todo mundo na mesma cadência, dispara os e-mails e foca em volume. Eu tô vendo uma transição, mas ainda existem muitas empresas que colocam volumes e alguns S10 eu tenho até um sentimento de querer ajudar muito, porque eles querem fazer diferente, mas a empresa não deixa. Alguns SDRs vêm me relatar que o gestor que escreve os scripts e que eles não têm autonomia de escrever, ou é a outra área que tem que fazer. E isso para mim é um pouco ilógico, porque é parte do trabalho do SDR é ser criativo e ser autêntico, né? Seja nas mensagens ou seja nas próprias ligações. Ou receber listas muito prontas, que são frias, e a hora que ele vai fazer as ligações, assim, cara, a lista tá muito ruim, tá desqualificada, é por isso que ele não tá tendo resultado, não é porque o pitch dele não tá bom, né? Então, essa briga que existe, às vezes, entre a mentalidade da empresa versus o que o SDR precisa ser para entregar resultado, conflita, né? E eu já vi também pré-vendedores outbound disparando e-mails feitos pelo marketing com uma linguagem de marketing. Sim, eu também. E aí é Eu tipo, cara, o também. teu e-mail tá um e-mail marketing e ele vai ser visto como um e-mail marketing pelo lead. Então a chance de ele ser ignorado é maior. E Sim. aí, Gil, o que que eu vejo, né? Que o pré-vendedor júnior, ele é júnior, então muitas vezes ele não tem condições de desenhar uma boa estratégia, mas é ao mesmo tempo super interessante e recomendável que ele escreva os seus e-mails e valide com a sua gestão, porque daí ele vai aprender com a gestão o que ele poderia estar fazendo de certo, o que está certo, o que ele tem que manter. Se a gestão só escreve e-mail e passa para a equipe não se sente às vezes nem responsável pelo aquele e-mail, porque não fui eu que fiz. Eu tô só mandando. Então, é legal que a galera coloque a mão na massa e vá aprendendo e se sentindo responsável também por aquele processo, né? Eu super concordo com isso, Fê. E eu sempre estimulei muito as pessoas com quem eu trabalho a escrever, porque muitas vezes o SDR só fica recebendo e ele não desenvolve essa habilidade. E aí, quando ele Uhum. precisa, ele se sente super inseguro, ele não sabe por onde começar. E o gestor que escreve não está na linha de frente recebendo as respostas e entendendo com quem está sendo falado para ter a sensibilidade na hora da escrita. Eu sempre falo muito também dos próprios traços das pessoas, né? Eu sempre escrevo as minhas mensagens e eu falo oiê. Se alguém falar no meu nome olá, não sou eu. É oiê, porque é a Giovana, eu sou assim. E aí, a hora que você recebe um script de uma pessoa e você não pode alterar essas coisas, eu acho que é muito difícil de trabalhar.
né? Eu já ia me sentir desconfortável com um oiê, porque eu sempre mando EI, H-E-Y. E pra ti ia ser tipo, nossa, nada a ver isso aqui. Porque não é tu. Exatamente. E aí, quando o SDR tem essa liberdade, eu acho que ele acaba sendo muito mais produtivo, né? Eu acho que os gestores têm um pouco de medo dessa descentralização, dessa Uhum. delegação, e ela é importante. Eu acho que o gestor está ali para supervisionar, para apoiar, para trazer as estratégias, mas tem que deixar o SDR fazer o trabalho dele, né? Boa. E Gil, pensando em volume, da mesma forma das métricas, é sempre difícil perguntar e falar sobre isso, porque a pessoa fala, ah, mas eu trabalho com volume tal e já tá muito, eu trabalho com muito menos ou muito mais. Mas tu costuma ver alguma relação de volumes em outbound? Tipo assim, Fê, quem trabalha com SMB, geralmente eu vejo trabalhando tantos leads no mês, ou eu vejo um erro da pessoa querer fazer tantos Uhum. leads no mês numa operação assim. O que que tu tem de números? O que que tu Tá. tem visto, tá? Não quer dizer que seja certo ou errado, Não, mas lógico, até porque cada operação é uma, é uma né? operação. É muito difícil falar dessa parte. Mas eu vejo assim que quando as pessoas trabalham com grandes empresas, a gente tende a fazer uma personalização maior e falar com uma quantidade menor, porque a gente precisa fazer um trabalho muito, a gente chama até do ABM, né? Do Business Marketing, porque eu preciso falar com vários pontos de contato de uma mesma empresa para eu conseguir de fato amarrar uma reunião ali e levar adiante. Então eu falo, pô, às vezes a gente faz uma lista, sei lá, eu quero falar com 80 no mês, porque eu preciso conseguir umas 6, 10 reuniões dali. Beleza, é Uhum. uma estratégia. Às vezes até no trimestre, né, Gil? Às vezes pode até acontecer. Se for fazer só o ABM específico, é bem menor mesmo. Você vai pegar 30 para focar. Sim. É uma estratégia específica. Agora, quando eu tô falando de SMB, os pequenos, é comum que a gente fale com mais pessoas, então eu gosto de trabalhar no máximo no outbound, com de 250 a 300 empresas por mês por SDR. Mais que Legal. isso, eu não trabalho, eu acho que fica muito massificado e muito corrido. E às vezes, dependendo, a gente fala da maturidade da operação. Se ela está muito no começo, ou você vai fazer discovery, então você vai mandar mais para diferentes ICPs para descobrir qual é o seu, ou você vai fazer um trabalho mais personalizado e mandar para menos, então mandar para, sei lá, 200, porque você já sabe com quem você fala e aí você vai fazer um trabalho mais personalizado. Porque no final das contas, Fê, o que manda isso é funil inverso. Quantas calls você precisa marcar para vender? Para marcar 30 calls, quantas empresas você precisa falar? Para marcar 10, quantos tem que falar? Sim. Então, tem que fazer a conta, né? E aí, desse funil inverso, um negócio que é legal, acho que botar um asterisco, é que a minha taxa de conversão às vezes é diferente da tua taxa de conversão. E tem gestores que eles fazem o funil inverso e colocam a mesma coisa para todo mundo, mas tem gente que processa menos leads para chegar no mesmo resultado. Então, assim, gente, quando a gente fala, tem uma hora que tu falou, né? Ah, é muito amplo de tudo. Eu posso pegar a taxa de conversão da Giovana, que vem se mantendo há 6 meses, e eu vou desenhar com ela quantos leads ela vai receber, porque a gente já tem uma taxa meio que estável. Poxa, a Fernanda está consumindo mais leads, então eu vou ter uma taxa diferente. E assim a gente vai fazendo essas alocações, né? E, e Gil, Perfeito. tu tinhas comentado ali também, né, de 250 a 300, foi o dado que a gente trouxe também no nosso webinar, que assim, mais do que 300, pensando numa operação SMB, tá, gente, que é volume, mais de 300 é meio que humanamente impossível do pré-vendedor não se perder. E assim, para trabalhar com 300 leads, tu tens que ter uma stack de ferramentas muito Sim. boa. Tu tem que estar com tudo organizado, tudo rodando direitinho, conseguindo extrair os dados. E são coisas que a gente às vezes vê que não tem, né? Ah, toma aqui os 300 e me traz tantas Não, aí oportunidades. a gente quer chorar, quer passar 300 leads e não tem ferramenta, não, é impossível fazer manual, porque a gente não manda uma mensagem, a gente faz fluxo de cadência, então a gente vai fazer pelo menos uns 8 touch points em vários meios de comunicação. Cara, não dá. E você falou, né, Fê, é humanamente impossível, e é mesmo, porque as tarefas ficam exponenciais, porque vai juntando dos fluxos. Nossa, sim. Então, precisa de ferramenta. E quando a gente fala de ferramenta, não é, nossa, um monte de ferramenta, não vai ficar caro, não, gente.
É um CRM, uma ferramenta aí para fazer prospecção, captação de lista, uma para fluxo de cadência, integra tudo. Às vezes tem ferramenta que já faz tudo isso junto. Aí Exato. depende, né, pô, do que você quer fazer na sua empresa. Hoje em dia, com certeza, existem mais de 500 ferramentas de vendas e pré-vendas no mundo. Porque toda vez que eu vou conversar com as pessoas, eu sempre descubro uma nova. Sim, Eu não consigo. Eu comecei a anotar e falei assim, gente, tem as mais comuns, mas assim, sempre tem. Então, sim. eu acho que vale a pena, né, em relação a tempo e dinheiro para os gestores investirem sim em ferramentas para os SDRs, né? Porque vai otimizar o tempo daquele pré-vendedor em fazer as atividades dele. E aí tu vai ganhar, né, muitas vezes mais performance. Ele vai conseguir trabalhar mais de uma forma muito mais estratégica. E, Gil, dos pré-vendedores que tu mentora, que também fazem parte do teu curso, no final a gente vai falar mais sobre isso, o que que tu tens percebido que, poxa, hoje os pré-vendedores outbound têm sentido muita dificuldade em X. E como que tu vê que eles podem melhorar nisso? Tá, muitos relatam a dificuldade, de fato, de conseguir marcar a reunião. Então, até o cara respondeu a primeira vez, só que some o lead, então eu não consigo marcar uma reunião, uma Fazer o follow-up, qualificação. muitas vezes. E eu vejo que muito disso é porque também falta instigar o próximo passo. Então, eu estou conversando com o meu lead, mas eu não estou falando para ele qual é o próximo passo. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma ligação? Você quer algum material? Você quer conversar mais sobre isso? Fica muito solto. E aí não faz os follow-ups, perde. Então, você não consegue marcar uma reunião mesmo. Ou, quando você está mandando as mensagens, qual que é a prioridade do cara, né? Eu tô conseguindo extrair alguma informação relevante? Porque se eu tô falando de investimentos e o cara não tá olhando para isso, ele tá olhando, sei lá, para marketing, não vou conseguir pegar ele ali, porque ele não tá nesse momento, sabe? E aí você tem que saber o momento também de dar um lost e depois você volta com ele, tem outras pessoas para falar. Então, saber identificar o próximo passo e também a hora de dar esse lost é importante, né? E para a galera no início do funil, que não tô conseguindo as primeiras respostas, eu sempre falo que é ou o script que não tá legal ainda, não tá personalizado, ou não tá evidenciando, né, alguma coisa da empresa relevante, ou é a persona com quem está falando que não tá específica também, você não tá conectando, ou é a sua insegurança também. Você tá Sim. duvidando do seu próprio trabalho, então a hora que você escreve, a hora que você vai fazer a ligação, você fica inseguro, você não passa confiança, não dá certo. Então, a gente sempre trabalha aspectos da pessoa, a empresa e a estratégia comercial, né? Deve ser específico. Perfeito, Gi, porque quando a gente está inseguro, a outra pessoa percebe essa insegurança. E aí ela vai dominar a call. E tu vai ficar mais inseguro ainda. E quando a gente fica inseguro, para onde a gente vai? Geralmente é para o nosso ponto de seguro, que é falar da minha tecnologia. Tentar achar alguma coisa no meio da minha insegurança para justificar o porquê que ele deveria conversar comigo. Então, a gente tem escutado muitas calls aqui, e eu tenho percebido bastante isso, assim, de eu começo a qualificação e eu vou para minha solução. E aí, como tu falou, ele não pega os pontos de fato, de problema, ele não entende se é uma prioridade naquele momento, porque ele não está preocupado em estar na chamada conversando com alguém. Ele está preocupado em agendar, que é o último passo, Uhum. e depois que agenda, muitas vezes por agendar meio que na pressa, porque já pegou o interesse da pessoa ali, mínimo que seja, o que que ele deixa de fazer? De desenhar os próximos passos. Olha, a nossa reunião vai acontecer na sexta-feira, hoje é segunda, então eu vou te mandar um e-mail assim, eu vou fazer um follow-up assado. Então, isso acaba deixando a desejar também. E quais que são as tuas recomendações nesses casos, assim? O que que tu tens falado para os teus mentorados quando eles vêm com essas dificuldades? Gil, tá difícil de, sei lá, puxar o agendamento, de validar alguma coisa, de fazer o follow-up, tô levando muito no-show. Geralmente, o que que tu indica para quem tá passando por isso e tá nos escutando? Perfeito. Bom, questão de no-show, processos, né? Então, se você está levando muito no-show, avalia a questão da empresa com quem você está falando, se é uma empresa realmente potencial, porque você pode estar falando com as pessoas erradas. E a outra coisa vai mandar um lembrete para a empresa antes, no WhatsApp, alguma mensagem só para validação, só para lembrar. Esses lembretes funcionam
Muitas vezes a gente marca na agenda também o invite, né? Seja na Microsoft ou no Google. Pô, mandar a agenda para o cara é essencial, porque já reserva lá aquele momento, ele já vê aquele espaço. E quando a gente fala dessa parte de próximos passos, eu vejo que tem perfis de SDR. Tem o perfil do SDR que ele é mais assim, objetivo na lata, e ele vai falar assim: olha, Lid, é o seguinte. A gente está conversando aqui sobre esse tema, sobre marketing. Eu sei o quanto marketing, né, que a gente tinha falado, é relevante para você. Implementar essa ferramenta pode fazer com que você tenha mais usuários e tudo mais. O que você acha da gente fazer uma call? Mas você pode ser sincero comigo mesmo, tá? Porque se não for o momento, tá tudo certo para mim. E assim, jogar a real, a limpa, de uma forma objetiva, que não precisa ser agressiva, mas é objetiva, é o seu jeito. E aí você vai cavar esse próximo passo. Agora, existem SDRs que eles são mais introvertidos, analíticos, detalhistas, e eles não vão ter essa facilidade de fazer desta forma, porque não é a linguagem que eles gostam de usar. Mas esse perfil é ótimo quando você está falando com o quê? Um perfil, por exemplo, de tech, que é desenvolvedor. Combina o perfil. Então, você vai falar para ele e você vai explorar essa parte da necessidade, vai falar assim, pô, vamos supor que você está vendendo uma solução em cloud, né, em nuvem e tal. Você vai explorar as dificuldades e falar assim, meu, como que tá os bugs? Tá tendo muito bug, tá ficando instável o software e tudo mais. E você já pensou em trabalhar com cloud XPTO? Enfim, você vai fazendo uma conversa e vai apresentar o quê? Dados. Eu não falei aqui os números, mas você vai mostrar dados, falar de cases. Amarra com conhecimento técnico para chegar e falar assim, pô, então vamos discutir mais isso com o especialista na próxima reunião? E cava a Legal. oportunidade. Então, respeitem o próprio estilo de vocês, né? Porque às vezes a gente passa várias técnicas e tal, e a pessoa não consegue porque ela se sente insegura, porque não é ela. Então, eu acho que tem que escolher a técnica certa para cada perfil, né? Ótimo ponto, Gi. E esse ponto, assim, o gestor também tem que ficar atento para reconhecer na sua equipe, mas os próprios pré-vendedores, às vezes, eles tentam copiar o coleguinha, porque o coleguinha está super agendando. E aí, bem que tu falaste agora, mas eu sou diferente dele, eu vou amarrar de outra forma. E também tem o perfil. Pô, eu tô falando com uma pessoa mais analítica, talvez para ela eu vou mostrar mais dados. Uma pessoa que é mais um perfil de mais criativo, às vezes ela quer imaginar o que ela terá se aquele problema for resolvido. Então aqui entra muito também esse estudo de pessoa mesmo, né? De da onde Uhum. como é que é o nosso perfil ali. Então tem muito esse ponto também, né? Total. E por isso que a gente está falando sempre da linguagem, né? Eu gosto muito da parte da criatividade e, assim, existem N maneiras de você apresentar uma solução ou uma empresa e de si próprio se apresentar. Existem maneiras que eu posso ligar e falar assim: oi, Fê, tudo bem? Posso falar: oi, Fernanda, tudo bom? Assim, a forma como você fala com Lídia, a forma como você Sim. escreve, isso impacta muito. E se você vai usar, né? Agora eu vou usar a técnica. Se eu vou usar um spin ou um bunch, depende do que você quer colher de informação, depende do que é relevante, o seu estilo. Porque às vezes, se você é criativo, é muito fácil você fazer uma situação, um problema ali para o cara na ligação. Se você não é, vai ser muito difícil. Você tem que ir para os cases, você vai pegar ali autoridade e necessidade, vai para o bunch, né? Uhum. Eu gosto, né, de falar disso até porque é uma polêmica, né? Tem gente que fica falando que tem técnica desatualizada e eu não acho. Eu acho que as ferramentas estão aí para serem utilizadas. Com certeza. E se somam, né? Eu uso um pouco de cada um com o meu estilo, com a minha forma, e as coisas vão ganhando corpo, assim. Sim. E Gi, dentro dessa parte de falar com as outras pessoas. Tu até, né, fala ali sobre ter estratégias humanizadas, inteligentes e criativas, que foge, né, que a gente falou um pouco do início, de massificação, de falar com todo mundo do mesmo jeito, etc e tal. Como que um pré-vendedor que técnicas que ele pode ter, quais boas práticas para ele se tornar mais criativo? Não vou falar mais inteligente, porque, né, é polêmico, mas o que ele pode fazer no dia a dia dele para ir despertando essa criatividade numa ligação, numa escrita de e-mail, numa abordagem por LinkedIn? Como que tu faz isso contigo mesmo, assim? Perfeito.
o estímulo da criatividade, ele vem com ganho de repertório. Então, você precisa vivenciar coisas diferentes que não necessariamente precisa ser de pré-vendas. É assistir filmes diferentes, é visitar lugares diferentes. Se todo dia você vai para sua mesa, trabalha e o computador está de um jeito, vai trabalhar de um café, vai experimentar coisas novas. A quantidade de coisas que eu pego de referências que não são de pré-vendas é gigantesca. Porque a criatividade vem da sua capacidade de pegar várias coisas diferentes, misturar tudo e ter um resultado. Então, como que isso se interpreta dentro de pré-vendas? Então, a gente teve até um caso recente que foi muito legal, que a gente estava escrevendo um template para um cliente que era do segmento de línguas, né? Então era inglês, espanhol e tudo mais. E a gente começou o template escrevendo a língua, espanhol, primeira frase, para falar para o cara assim: olha, você conseguiu entender essa frase? Porque é assim que as pessoas sentem quando não, enfim, tem um contato com a língua. Então a gente pega coisas da própria empresa e imprime dentro dos templates, né? Legal. Isso é ser criativo. Ser criativo, para mim, é sair fora do padrão. Então, parem de escrever e-mails de: oi, tudo bem? Eu sou Giovana Félix da Parceiros B2B, eu trabalho com estruturação de pré-vendas e formação de STS. Não, começa os templates falando sobre o lead, sobre o mercado dele, sobre o quanto isso é relevante. Começa o seu template, eu adoro templates que começa no título e tem a continuação no corpo do e-mail. Acho demais. Ou quando é uma pergunta, sair do óbvio, sabe? Sair da estrutura padrão. Eu acho que é isso, é ser criativo. E Legal. a gente tem que exercitar, né? Não é do dia para a noite, tem que escrever, Sim. escrever, escrever. E a gente faz isso para ligação também, né? Claro, e aí uma coisa bem simples e totalmente dentro dessa linha, que tu tinha falado, né, de filmes, de sair, tô em casa trabalhando, faço uma outra coisa, mas também a ida para eventos, né? Às vezes, tu vai encontrar alguém lá que vai fazer uma conexão contigo, então teu networking já vai aumentar, tu vai ter um insight que tu vai falar, cara, eu vou usar isso no meu e-mail, eu vou falar na minha ligação que ontem eu fui num evento e que eu tive tal insight e tu já tá trazendo uma coisa nova para o teu lead também. Então, assim, para mim, eu trabalhei por muito tempo numa empresa de tecnologia para eventos e, cara, sempre que dava para ir em eventos, eu voltava, assim, cheia de ideias. Porque tu tem Uhum. contato com muitas coisas novas, né? Sim. Eu sou suspeita para falar, né? Eu amo eventos, eu tô aí na maioria dos eventos de inovação e empreendedorismo, eu acho que acrescenta muito. E eu dou mentoria para as startups de todos os segmentos possíveis. Às vezes vem uma startup que a solução dela é do tipo assim, inteligência artificial aplicada à medicina XPTO. Giovana, o seu conhecimento específico sobre isso? Eu não sei, mas eu fui no evento XPTO que falou de inteligência artificial e quando ela me fala algumas palavras, eu faço conexão e eu consigo dar a mentoria aplicada para vendas. Então, assim, é a nossa Sim, capacidade de raciocinar aquilo que está sendo conversado e trazer, né? Fazer essas conexões é excelente. E quando a gente faz isso com o lead, que é encontrar os pontos em comum, que eu chamo, que vai facilitar, fica uma conversa agradável, uma conversa natural, fica espontâneo e ele começa a identificar você, reconhecer, na verdade, como algo positivo, como algo que ele quer estar por perto. Então, automaticamente, ele vai prestar mais atenção naquilo que você fala, né? muito legal, Gil. E aí entra total o ponto que tu, uma palavra que tu falou logo no início, e mais algumas vezes, e que aparece muito quando a gente fala sobre pré-vendas, que é ser curioso. Se eu sou uma pessoa curiosa, naturalmente eu vou querer ir em eventos, eu vou falar com pessoas, eu vou trazer isso numa abordagem, eu vou fazer essas conexões de, cara, eu não sei nada disso. Não, mas alguma coisa dentro da minha cabeça vai ter, porque eu já tive contato com aquele tipo de informação, né? E isso ajuda demais. Sim, e eu sempre falo que em eventos para S10 é excelente, mesmo se você vai com a sua empresa no stand ou visitar mesmo, porque você acaba trabalhando a sua comunicação, o pitch da sua empresa, porque você se apresenta muitas vezes, você acaba quebrando as inseguranças, porque, igual a Fê falou, né? É como se fosse um outbound. Então eu chego lá, vou no stand e falo: oi, tudo bem? Me conta um pouco mais sobre a sua solução. Eu deixo a pessoa falar, encontro os pontos de conexão e depois eu falo da Persuase B2B.
eu faço outbound em eventos, Uhum. eu vendo por eventos. Então, eu acho que todo SDR deveria ter na carreira essa experiência, porque agrega, né? Abre Sim. muitos horizontes. E assim, gente, vocês que estão escutando, poxa, mas eu moro muito longe de um lugar que tem um evento específico do que eu trabalho. Cara, vai em evento da tua cidade, te enfim em alguma coisa, só para ter a experiência de sair da zona de conforto. Sim, e é óbvio, eu estou citando aqui eventos de empreendedorismo, mas assim, só para ter uma ideia, quando eu estava na faculdade, eu estudei relações públicas. E eu participava, eu era diretora de comunicação, participava de um grupo de economia na faculdade. Eu estudei mindfulness, depois eu estudei mentoria, depois eu estudei liderança. Todos os meus conhecimentos são sempre correlatos, então eu estou sempre estudando Sim, coisas diferentes para agregar. E isso faz com que eu seja uma profissional diferente, porque a hora que as pessoas me perguntam as coisas, eu tenho aonde buscar. Eu tenho meramente se eu não sei onde procurar ou quem eu procuro para perguntar. Isso que é importante. E quando a gente é SDR, a gente precisa conhecer o produto, certo? E a gente tem que aprender o tema do nosso produto, seja se for tecnologia, investimentos, marketing, logística, eu não sei com quem você uhum, trabalha, mas procure referências, eventos e coisas que você possa estudar sobre isso, porque vai agregar no seu pitch. perfeito. E Gil, para a gente já ir se encaminhando para o final, eu queria entender, e é uma pergunta que eu faço para todo mundo, o que que na tua visão hoje os pré-vendedores deveriam parar de fazer? Tipo, cara, simplesmente para, porque isso já não Adorei essa funciona mais. pergunta! Adorei! Eu acho que os SDRs têm que parar, primeiro, de mandar mensagem para todo mundo, de simplesmente receber uma lista e só fazer o trabalho e não olhar a lista, não de fato ver se as empresas estão ali fazem sentido para aquele momento. E eu também acho que os SDRs precisam parar de ouvir as pessoas que têm cabeça fechada e fala que pré-vendas e telemarketing ou que a única possibilidade de carreira é ser executivo de vendas. Eu acho que a gente precisa abrir a mente, entender pré-vendas como uma área estratégica. E se não começar por nós mesmos nos valorizando, ninguém vai valorizar. Parem de aceitar oportunidades que não fazem sentido, como vagas 100% comissionadas. Então a gente tem que se ajudar a se unir e mostrar que a nossa área, o nosso mercado é incrível e que sim, é essencial para o crescimento das empresas. Perfeito, Gil. Concordo 100%. A gente tem que se valorizar e entender que o nosso papel estratégico, a gente não está incomodando ninguém. A gente está Uhum. ligando por ter um motivo e a gente quer ajudar aquela pessoa na operação dela, né? E, Gil, como é que as pessoas te encontram? Que projetos tu tá envolvida? O que que tu pode ajudar a comunidade de pré-vendas? Fale tudo, não esconda nada. Boa, vocês me encontram no LinkedIn como Giovana Félix, no Instagram Giovana Félix AG. Lá no LinkedIn eu posto textos todos os dias sobre pré-vendas, vendas para vocês, para a gente discutir. Sempre que eu consigo, estou respondendo. A gente também tem a comunidade da Persuas B2B, que é um grupo no WhatsApp, que lá também, pô, rola muita conversa, a galera super faz benchmark, a gente traz desabafos, é muito legal. E agora a gente tem para SDRs a mentoria Imperium, ó, novidade, hein? São Primeira mão. primeira mão aqui, que são 6 encontros aí de 2 horas de duração, onde a gente vai trabalhar temas para pré-vendedores mesmo. Então, a gente vai trabalhar carreira, a gente vai trabalhar abordagens, a gente vai trabalhar objeções, persuasão, as técnicas. E eu gosto muito de trabalhar soft skill também. Então, eu trabalho a parte de Legal. autoestima, confiança e tudo mais. E o curso que a gente tem do SDR Extraordinário, esse aí é online gravado para quem quiser aprender mais sobre a área de pré-venda, sobre como fazer esse outbound inteligente e humano. Muito bom, Gil. Então, para quem está escutando aí, ó, várias outras formas de ter contato com temas tão relevantes da área, ver outra forma de aprender e outras perspectivas e se conectar com outros pré-vendedores também, né? Então, no perfil da Gil, gente, na capa dela tem um QR Code. Vocês podem ir lá, escanear o QR Code e entrar direto no grupo, que com certeza vai ajudar muita gente todos os dias aí. Gil, super, super, super obrigada pela presença. Deu para tirar vários insights aqui, o pessoal com certeza vai poder aplicar bastante coisa. E, pessoal,
Até a próxima! Muito, muito obrigada. Adorei, gente. Adorei o convite, o espaço. Fê, conte comigo também. E é sempre muito, muito gostoso encontrar pessoas do mercado que também são referências e que compartilham de tantas visões parecidas, né? Em que a gente está na mesma causa. Então, isso é muito feliz. Sim, muito bom. Muito, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal!